Bom dia, gente. Alegria muito grande começar essa live programada hoje para a gente pensar um pouco sobre a igreja pós-pandemia. Todos que participaremos dessa live estamos envolvidos diretamente com a igreja, quer na sua concepção de congregação local, quer na concepção da sua missão, do seu impacto, do seu evangelismo, né? do seu testemunho no Brasil e no mundo. Líderes envolvidos com a igreja, com o dia a dia da igreja, com o cuidado com o rebanho do Senhor, e líderes envolvidos com a organização, com o projeto de reino, com a mobilização das igrejas, com a união das igrejas. Vamos ter a alegria de conversar a partir de paradigmas que nos ajudarão a pensar a igreja pós-Covid-19. E nessa live de hoje, eu já peço a você que convide amigos, né? Conhecidos, líderes da sua igreja. Vamos ter a oportunidade de refletir com um time bem seleto, pessoas que estão liderando igrejas de diversos tamanhos, em diversos lugares do Brasil, gente que está acostumada a lidar com a igreja e que está vivendo esse momento de pandemia. Vamos ver o que Deus tem falado ao coração deles, os insights que cada um está tendo, o que cada um está lendo, como está lendo essa nossa realidade. Então, pulverize isso aí, viralize, chame todo mundo da igreja e fala, vamos lá para essa live agora, porque vamos ter ali material para a nossa reflexão. E nós escolhemos 4 grandes paradigmas e 4 temas transversais para a gente conversar hoje, né? Então, eu vou apresentar as pessoas que aceitaram com muita cortesia o nosso convite. Eu quero agradecer de antemão a simpatia, a gentileza, o espírito de cooperação com o reino de todos que aceitaram o nosso convite. E eu vou apresentá-los e, em seguida, eu vou dar aí as linhas retoras da nossa conduta nessa live. E você que está acompanhando no Facebook, no YouTube ou no Instagram, nos chats, você pode também interagir, conversar. Há todo um ambiente nesses chats que permite também o diálogo e a interação. Então, temos a alegria de apresentar para vocês o pastor e professor Israel Belo de Azevedo, que é pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. O pastor Ailton Desidério, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Lins de Vasconcelos, também no Rio. Pastor Fernando Brandão, que é o diretor-geral, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, um dos braços aí importantíssimos da nossa convenção. Pastor Juraci Carlos Bahia, que hoje é o pastor da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, no estado do Rio. Pastor João Marcos, que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, vai trazer aí uma visão para nós sobre como está aí a perspectiva do pós-Covid no mundo. Pastor João Emílio, que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Irajá, no Rio de Janeiro, ele vai participar dessa live. Pastor Márcio Alexandre, que é o diretor executivo da Convenção Batista Mineira, estado onde eu nasci, então estamos juntos hoje aí com o Márcio. Pastor Paulo Ramos, que é o pastor da Igreja Batista Monte Oreb, também no Rio de Janeiro, igreja que ele lidera já por mais de 40 anos. Acertei, Paulo? 47 anos, muito bem. E o pastor Tércio Ribeiro, que lidera a Primeira Igreja Batista de Maceió, nas Alagoas, não é? Que está conosco também. Então, é um time aí, é um timaço que está com a gente aqui, gente de primeiríssima categoria, que nós vamos chamar, provocar para o nosso debate hoje. Quero agradecer nosso irmão Ilimani e, de tabela, já agradeço a Convenção Batista Mineira, que está dando suporte técnico para a nossa live de hoje. Muito obrigado, Ilimani. Obrigado, pastor Márcio. E os irmãos estão na retaguarda aí, participando e dando suporte para o nosso trabalho de hoje, né? Agora, nós vamos ter todo mundo aí na tela, os irmãos estão visualizando todo mundo, e a gente vai dar aí a nossa linha de conduta.
São 4 paradigmas, né, que foram eleitos. Poderíamos eleger outros ou mais, mas uma live de 1 hora, a gente não pode tratar de tudo. Eu sei que todos os convidados teriam temas do coração, que gostariam de ver tratados aqui. Eu mesmo tive que brigar comigo mesmo para eleger esses 4, mas me parece que são 4 que podem dar um bom início de conversa. Primeiro é o paradigma do templo. No pré-coronavírus, nós tínhamos um foco muito grande, o templo como centro da igreja. O paradigma do domingo, embora muita coisa aconteça durante a semana, mas o domingo, antes da pandemia, era o dia principal da igreja. O paradigma do clero, a ideia de que a liderança faz a coisa acontecer, e a ideia da presença física. Para que as coisas aconteçam, as pessoas precisam estar fisicamente presentes, não é isso? E eu, então, democraticamente, decidi escolher quem vai iniciar cada tópico desse, né? E nós vamos começar com o paradigma do templo. E eu vou pedir ao pastor Tércio Ribeiro, lá das Alagoas, que comece essa conversa. Pastor Tércio, qual vai ser a importância, a relevância e o lugar do templo, entendendo aí prédio, né? Ambiência física da igreja no pós-Covid-19? Pastor Lécio, quero, antes de tudo, agradecer o convite e a oportunidade de estarmos juntos. O templo, ele, neste tempo, onde ele está vazio, ele tem se revelado que o templo, que para tantos de nós era como se fosse uma estrutura sagrada por si só, se revelou como sendo um prédio que, sem as pessoas, um espaço que, sem as pessoas, constitui-se apenas num prédio. Hoje, por exemplo, no espaço dos bancos da nossa igreja, onde os irmãos sentavam, lá estão cestas básicas. Os nossos bancos, a nossa igreja, a igreja 135 anos, comemorou no último dia 17 de maio, tinha uma bancada de mais de 60 anos. E agora essa bancada, num retorno, terá que ser substituída por cadeiras, até por conta dos distanciamentos necessários. Por isso eu creio que, com relação ao templo, o fato de nós nos percebermos, valorizarmos o lugar, reconhecermos a importância do lugar como referência, mas, sobretudo, entendermos, voltarmos ao conceito bíblico, que por vezes foi perdido quando entendíamos que o local era mais importante que o ajuntamento das pessoas. Então, esse foi uma grande quebra que estamos enfrentando nesse tempo. Valorizamos o local, mas hoje o que tem mais importância são, de fato, as pessoas. Muito joia. Os nossos queridos convidados, se desejarem interagir, basta fazer um sinal enquanto a pessoa está falando e eu já faço aí a ponte imediatamente. Mas eu quero puxar o pastor João Marcos para perguntar o seguinte: na realidade de missões mundiais, pastor, o paradigma templo é uma realidade ou não? Obrigado, Lécio, pela oportunidade de participar dessa live. E aí a saudação a todos que estão assistindo. É uma realidade em alguns lugares. O templo é importante em muitas culturas, mas o trabalho missionário ele tem se caracterizado nas últimas décadas pelo trabalho nas casas. Então, esta não é uma realidade que nos afete tanto. Com o início da chamada gripe chinesa, né? Na verdade era pneumonia chinesa, os nossos missionários começaram a trabalhar remotamente, fazer discipulados, fazer os cultos, todos eles pela internet. Então, nós conseguimos fazer o nosso trabalho desta forma, migrar para o virtual, sem abandonar, obviamente, nada daquilo que estava sendo feito, que era necessário continuar, né? Nós conseguimos realmente
migrar. Eu tenho dito que nós todos estamos sofrendo uma inclusão digital forçada nesse tempo. Nesse aspecto, nós passamos a entender melhor qual é o papel do templo, que não é a centralidade que nós atribuímos a ele. Muito bem. Alguém quer adicionar algum comentário a essa questão do templo e o seu lugar no pós-Covid-19? Pastor Ailton Desidério. Pastor Lécio, eu entendo o seguinte: a definição de templo pelo dicionário, ela não é a mesma definição de templo, biblicamente falando. Então, nós confundimos uma coisa com a outra. O lugar que nós temos é um lugar de reunião do templo, que somos nós, a igreja. E talvez essa pandemia ela possa nos levar a uma reflexão, por exemplo, que na história do povo hebreu, tantas vezes Jerusalém foi atacada, foi sitiada, porque havia aquela concretização de que Jerusalém era o local exato da presença de Deus. Então, eu acho que o espaço de reunião ele tem o seu valor, ele precisará ser adequado, como disse o Tércio. Aqui também na Pibilim são bancos, e talvez nós tenhamos que realmente migrar para cadeiras, mas a questão é de nós podermos fazer uma reformulação do conceito. Templo, biblicamente, é gente, e templo, pelo dicionário e pelo convencional, é um prédio. Então, nós estamos vendo que o prédio fechou, tá? Mas o templo ficou ativo. Aqui a Igreja do Lins está muito mobilizada, está muito ativa, muito embora já desde o início de março, final de fevereiro, nós não tenhamos os nossos cultos presenciais. Então, acho que está mudando aí esse paradigma, mas voltando para a definição bíblica. Templo são pessoas, prédio é o lugar onde as pessoas se reúnem. Pastor Jonaci, nesse sentido, a gente pode dizer que vai acontecer no pós-Covid uma redefinição do uso e do propósito do prédio? Com certeza, vamos eliminar alguns exageros. Esse tempo que estamos morando em tendas, né? Nós vamos refletir e reavaliar e ressignificar. Mas eu não estou imaginando que agora vamos pensar que templos somos nós e que os templos vão como que perder a sua importância. É da nossa natureza irmos para o templo. Então, vamos fazer ajustes, mas os templos continuarão tendo grande espaço no consciente dos membros das igrejas. Quando a gente planta uma igreja, a gente aluga um salão qualquer. Logo que a igreja se firma, se desenvolve uma identidade, logo eles querem templo. É da nossa natureza. Então, vamos eliminar os excessos que acumulamos com o tempo, mas o templo continua tendo um espaço especial na comunidade de fé. Essa realidade, sem dúvida alguma, acompanha a gente na história, mas, pastor Fernando Brandão, lá nos rincões do Brasil, nos lugares mais distantes do Brasil, ainda se verifica essa realidade que o pastor Jonaci acabou de falar, ou seja, essa expectativa iminente de um grupo que começa a ter um lugar, a ter um prédio para se reunir, ou as coisas já estão mostrando que estão um pouco diferentes? Como é que vamos ver isso no pós-Covid? Querido pastor Lécio, obrigado pelo privilégio de estar junto com os irmãos, com os demais colegas aqui nesta live e aqueles que nos acompanham neste momento. A verdade é que a nossa cultura é uma cultura templista, né? Quando você compartilha o evangelho com alguém, no Brasil, especialmente nos interiores, no Nordeste, a pessoa sempre pergunta: onde é a sua igreja? Onde fica a sua igreja? A gente vem trabalhando numa perspectiva já há alguns anos em missões nacionais com o trabalho com pequenos grupos multiplicadores, ou seja, a gente não começa uma igreja pelo templo, a gente começa uma igreja pelas casas. Então, os missionários já vêm sendo treinados nessa perspectiva de que ele vai começar o trabalho na casa dele, não vai alugar um salão, colocar uma faixa lá e convidar as pessoas para irem ao templo. A igreja vai ser começada pelo relacionamento discipulador,
ela vai ser trabalhada ali nas casas e ela vai começar a se multiplicar nas casas. Então, o templo vem bem depois do trabalho ter sido começado nas casas. Então, quem tem trabalhado com os pequenos grupos multiplicadores nas casas, nesse tempo de isolamento social, tem percebido a facilidade com a qual a gente lida com o discipulado e o próprio dia a dia da igreja via os pequenos grupos multiplicadores. Isso tem facilitado. Agora, a internet, ou seja, a igreja virtual, ela começa a existir, a evangelização, o discipulado pela rede, pelo meio virtual, pela internet, ou seja, o templo, com certeza, como disse o pastor Juraci, ele vai continuar tendo o seu lugar, as pessoas precisam do templo, elas vão se reunir lá, ter um relacionamento, essa coisa toda. Mas está surgindo a igreja virtual. Vamos começar a ter igrejas sendo plantadas na internet, por exemplo, a primeira igreja batista de Irajá. Tem a primeira igreja batista de Irajá lá no templo onde se reúne, mas tem a primeira igreja batista de Irajá virtual, que pode ter membros de vários lugares do Brasil e do mundo. Essa é uma outra perspectiva que começa a surgir nesse tempo. Por falar em Primeira Igreja Batista de Irajá, eu ia perguntar ao pastor João Emílio como é que ele vê a questão do paradigma do domingo, né? Essa igreja muito concentrada do domingo, de segunda a sexta, esperando o domingo. O domingo é o grande dia. No pós-Covid, o domingo continuará sendo o grande dia, pastor Emílio? Bom dia, em primeiro lugar, pastor Lécio, os demais colegas aqui. Um prazer participar dessa conversa com os irmãos. Pastor Lécio, o senhor me perguntou sobre o domingo, eu poderia falar uma coisinha sobre o templo? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que há coisas que nós precisamos realmente esperar o tempo. O tempo, ele impõe um teste muito importante para tudo na vida. Houve um período que pensava-se que, com o surgimento da televisão, o rádio, que estarmos no mesmo lugar, que cantarmos juntos, ouvir os outros, ver a pessoa fisicamente, que isso faça muita falta. Talvez não. Talvez também nós vamos nos adaptar tanto que o templo não vai ter tanta necessidade. Mas agora, se eu acho precipitado dar assim quase que um decreto do fim do templo, porque talvez daqui a um tempo muita gente sem templo vai estar correndo atrás de templo, porque ele vai se mostrar necessário, não por ser um lugar sagrado, mas porque é um lugar que cabe muita gente, que a gente não consegue fazer isso numa casa. Não é? Com relação ao domingo, nossas igrejas já atuam muito, pastor Lécio, fora dos domingos. Existem muitas programações, muitos PGMs acontecendo, agora muitas lives. Então, eu acredito que o domingo é outro que tem um lugar, não por ser um dia sagrado, mas por ser um dia em que boa parte das pessoas já não estão trabalhando e possibilita ao indivíduo um tempo maior. É uma questão prática, não é nem sacralizar o domingo. É porque é um dia que boa parte das pessoas não trabalham, isso faz com que a pessoa descanse, e nós não estamos aqui querendo voltar ao Antigo Testamento, mas o período, o dia do sábado, exercia para o indivíduo uma parada. Eu acho até que Deus fez um sabadão, permitiu um sabadão mundial para as pessoas darem uma parada para, assim, desacelerar um pouco, porque esse dia também acaba tendo uma função importante. Então, com relação ao domingo, vai mudar sim, mas nós não podemos desprezá-lo também de todo. Paulo Ramos, você que tem aí um link direto aí com o mundo corporativo. No mundo corporativo ainda tem diferença de segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo? Ou já está tudo uma coisa só? Não. Você diz em quem? Em relação às empresas ou em relação à igreja? As empresas, no mundo corporativo. Não, o mundo corporativo está mudando completamente. O trabalho home office está ganhando uma força muito grande, principalmente nos níveis
de executivos, de trabalho médio, não é? Não tem jeito. Vem para ficar. Essa mudança no mundo corporativo vem para ficar. Agora, na igreja, há uma coisa que tem que mudar radicalmente. E nas juntas missionárias, aí, Brandão e João Marcos, vai mudar o modelo financeiro de sustentabilidade. Muda-se o modelo financeiro de sustentabilidade. A igreja que não se coadunar com a modernidade, que é o depósito bancário, a transferência bancária, o uso do aplicativo, ela está fora de contexto. Por quê? As igrejas que não faziam parte deste mundo digital de sustentabilidade estão sofrendo muito. Eu faço uma pesquisa, que a minha área forte é financeira. Eu já fiz uma pesquisa com 82 igrejas de diversas denominações. A crise atingiu em torno de 70% a 30% das receitas. Teve igreja que perdeu 70% das receitas. Por quê? Que estava um modelo centralizado no presencial do templo. O modelo vai mudar. O modelo de sustentabilidade de missões também, eu noto que Brandão e João Marcos estão caminhando para isso, e eu fico muito feliz. Tenho conversado um pouco com o João Marcos sobre isso. Com Brandão, nem tanto, mas Harold de Oliveira, que é o meu senador, tem falado comigo, não é? E eu fico muito feliz de estar vendo esse despertamento no mundo, dentro da igreja, para que a igreja ela ganhe uma nova... Não tem mais aquela... Vai acabar aquela ideia que o templo é o lugar financeiro. Entendi. E outra, essa palavra aí, vai surgir muita igreja. Por exemplo, a primeira de Irajá tem o seu templo, mas ela vai ter uma igreja virtual lá em Macapá. É lógico, pode ser, por que não? Os tempos serão outros. Essa é a minha opinião. Entendi. Vamos passar aqui para o terceiro paradigma, que é o paradigma do clero. Israel Belo de Azevedo. Clero continua no comando de tudo, fazendo tudo, e as pessoas vão para o templo, ou para casa, ou para a live assistir. O que você acha? Bem, eu não sei o que é clero. Eu não faço parte do clero. Eu sou apenas um cooperador. Mas eu também quero agregar, tomando a liberdade que o João Emílio tomou, de primeiramente saudar os que estão conosco pelas redes. Isso mesmo. Então, nos saudamos mutuamente, mas a todos que estão onde quer que se encontrem virtualmente conosco daqui participando. Penso também, como já foi mencionado, que nós estamos aqui especulando, porque o futuro ainda não chegou. E talvez tudo que nós estejamos aqui imaginando, nada aconteça, porque a capacidade humana de se adaptar ou readaptar é muito grande. O que é que mudou no Brasil em 1922, quando houve a chamada influência dita espanhola? Nada. Nada. Morreu até um presidente eleito. Não mudou nada na nossa política, na corrupção, no modo de fazer política, no jeito de as pessoas viverem. Então, é preciso tomarmos muito cuidado, porque talvez não é o ideal. Nada aconteça. Penso que a segunda questão tem a ver com as gerações. A nossa geração aqui, dos cabelos brancos ou sem cabelo, voltaremos correndo para o templo. A nova geração que já aprendeu, por exemplo, nosso pastor de crianças, conta histórias na hora do culto para as crianças e elas mandam as histórias de volta os seus desenhos. Ou ele tem discipulado com as crianças, para juniores, ou culto para as crianças. Essas que já nascem num contexto diferente, chamemos digital, também eclesiástico, talvez tenham uma postura um pouco diferente. E, para terminar esse raciocínio, penso que, a partir de nosso retorno, vamos caminhar juntos a igreja presencial e a igreja virtual. Aprendemos que há coisas que fazemos melhor virtualmente. O estudo bíblico, gente, é muito melhor virtualmente, alcança muito mais gente, inclusive, e tem até mais participação.
Uma reunião de conselho da igreja, uma assembleia de igreja, é muito melhor à distância, tem mais gente participando, por exemplo, com mais clareza nas discussões. Penso que, sem dúvida alguma, o critério de autoridade, pensando no clero como autoridade, vem sofrendo não só por essa questão da pandemia, mas crescendo, por exemplo, agora no contexto das revoltas que aconteceram no Brasil já há alguns anos, agora estão tomando conta dos Estados Unidos, em que a palavra do presidente nada, se for para fazer algum efeito, é negativo. Então, penso que nós temos que estar preparados também para uma diminuição do papel nosso, a menos que nós consigamos capilarizar mais pessoas para aumentarmos o sacerdócio universal de todos os crentes, uma vez que esse é o propósito de todos nós e as redes são altamente democráticas para o bem e para o mal. A Convenção Batista Brasileira, anos atrás, realizou um congresso e o pastor Irlande foi um dos preletores. Ele contou uma história interessante. Ele disse que, na época de Natal, ele falou com a netinha dele, ou o netinho dele, não me lembro, disse, olha, você vai dormir, porque amanhã, quando você acordar, o seu presente vai estar na árvore de Natal. E aí a criança foi dormir 5 horas da tarde. E foi dormir 5 horas da tarde, acordou 9 da noite. E perguntou assim, vovô, hoje já é amanhã? Pastor Wander, para a igreja, seja bem-vindo, a igreja de Jesus Cristo, hoje já é amanhã? Tem que desmutar seu microfone, pastor. Isso. Muito bem. Bom vê-los. Prazer grande estar com vocês. Não, a igreja hoje não é amanhã ainda. Nós vamos ter que aprender muita coisa. Já estamos aprendendo. E vamos ter que mudar alguns dos nossos conceitos e paradigmas, não é? Como o Israel disse, pastor Israel, eu não acredito que a gente possa ter todas as melhores previsões agora. Mas eu acho que nós não vamos deixar de ter o ajuntamento de alguma forma, por causa da natureza humana, das características do psiquismo humano. Nós precisamos do contato, nós precisamos estar perto uns dos outros, nós somos gregários, e essa coisa da congregação, do se congregar, é uma coisa muito natural. Agora, é óbvio que nós vamos ter que mudar muitas coisas nas nossas formas de nos relacionarmos como igreja e como pessoas. E muita coisa que fazíamos, eu creio que era absolutamente desnecessárias. Eram coisas que nós poderíamos substituir. E estamos tendo que substituir na marra. Mas estamos aprendendo. Nós temos células online, nós temos reuniões online, nós temos encontros online, e que são extremamente frutíferos e abençoadores, e que vai proporcionar um número muito maior de pessoas a estarem conosco. Isso é verdade. Agora, eu não creio, definitivamente, que nós vamos ter a abolição das reuniões presenciais de alguma forma. Eu acho que nós vamos mudar muito. Então, nós não temos o futuro. O futuro é o futuro. O amanhã não chegou ainda. E nós estamos aprendendo a cada dia, vamos ter que nos reinventar como igreja, como pessoas, como relações humanas, mas nós temos que entender que as características humanas elas permanecem ao longo das gerações, apesar dos contextos sociais e culturais serem diferentes. Vejam um exemplo disso, que você está aí nos Estados Unidos, nós estamos aqui no Brasil, a nossa corrupção continua a todo vapor, né? Hoje a gente sabe de mais notícias e trocaram respiradores por bandejas. Quer dizer, é uma coisa absurda. O ser humano não aprende a nossa natureza, não é? Então, muita coisa não vai mudar. A gente pensa que a pandemia vai trazer um grande avivamento, uma grande modificação na mentalidade humana. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do indivíduo e daquele que permite uma atuação direta de Deus na sua consciência. Só para poder colocar 2 dados. O Tim Keller, numa entrevista que ele deu, ele falou que depois do 11 de setembro, passado um certo período, houve uma afluência muito maior à igreja do que antes.
E, segundo também uma pesquisa do Ideia Big Data, que o pastor Purim mandou para mim esse vídeo, de um advogado aqui de São Paulo, foi feita uma pergunta sobre o que fazer pós-pandemia. Para cada 3 pessoas, 2 falaram: eu quero voltar para a missa ou para o culto. O histórico aqui nos Estados Unidos é que o Thanksgiving, né, que é aquele feriado de novembro, de maior presença no culto em toda a história americana, foi o Thanksgiving depois do Setembro 11, sem dúvida alguma. Fechando esse primeiro bloco dos paradigmas, antes de fechar o primeiro bloco, nosso querido pastor João Emílio tem uma contribuição. Uma questão muito séria e específica agora dessa pandemia. É que o nosso povo, que talvez mais goste do templo e que mais ama o templo, é o povo que não poderá ir ao templo, que são os da terceira idade. Esse grupo está pagando e ainda vai pagar um preço alto, porque eles não poderão ir e são os que mais estão sentindo falta. Então, nós precisamos pensar alguma coisa com relação a eles. No início dessa pandemia, eu participava até de um debate, de uma conversa como essa com o pastor Israel Belo, pastor Fernando, e eu disse que não faria ceia online, porque eu imaginava que isso ia durar 1 mês e meio, 2. Domingo agora vamos celebrar a ceia online, muito em consideração aqueles irmãos que não podem agora e não poderão. Talvez vão ficar enrolados até o fim do ano, até o ano que vem, sem poder ir à igreja. É isso aí. E agora, Lécio, eu estou lidando com a seguinte questão. Fizemos desde o começo, o João Emílio é um cara mais conservador do que eu, todo mundo sabe disso, ele resistiu, mas está caindo na real. Brincadeiras à parte, pessoas querem ser membros agora e não querem esperar a volta. Então, estamos lidando com essa questão, que para nós é simples, espera. Mas para a pessoa que quer ser membro, isso é muito importante. Como estou tendo que lidar agora com casamentos. O casal espere a hora para casar. Não, queremos casar agora. Eu estou tendo que lidar com essa questão. E a outra coisa boa nesse caso da pandemia, gente, é a inclusão da velharada. Não é? A primeira pessoa que nos ligou e que nos motivou, viu, Paulo, a fazer um modelo para buscar as ofertas nas casas dos irmãos foi um senhor. Olha, eu estou aqui preso, eu estou aqui com meu dinheiro vivo, no envelope, que eu sempre faço isso, eu tenho um compromisso com o meu Deus de todo dia 30 entregar, e agora eu não posso sair de casa. Falei, irmão, nós podemos mandar alguém aí? E a partir dessa inspiração desse senhor, nós passamos a fazer isso. De tal modo que, inclusive, no nosso caso, as nossas receitas não tiveram um significativo decréscimo, porque já fazíamos as operações normais de transferência bancária e também agora estamos, os nossos tesoureiros, buscando nas casas das pessoas que assim desejam fazer. Há um vizinho nosso, de uma irmã de nossa igreja, que quer doar cestas básicas. Como nós já doamos várias toneladas de cestas básicas, nós, então, vamos lá buscar o recurso dele, que também é em espécie. É algo que temos fazendo em função dessas pessoas de idade mais avançada e que nós estamos contribuindo. Inclusive, alguém disse, não deixa esse pessoal entrar na hora do culto, não, porque eles não sabem mexer com o Zoom. Deixa. Inclusão digital, é na prática. Muito bem. Eu queria que o Márcio Santos, das Minas Gerais, fechasse esse primeiro bloco dos paradigmas templo, domingo, clero e presença física, na perspectiva da gestão denominacional, da mobilização das igrejas. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Lécio. Quero cumprimentar todos que estão aqui nessa live, participando e que estão também assistindo. Lécio, eu penso que o problema não está... Você citou alguns pontos importantes, o templo, o domingo, o clero, e você vai entrar em mais de um ponto. Eu acho que o problema não está exatamente se nós estamos no templo, se vamos no domingo, e nem mesmo como que participamos com o clero. Eu fico preocupado de nós, diante de uma
de um chacoalhão que nós estamos levando, discernir isso humanamente, quando eu penso que as coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. E a minha leitura que há aspectos espirituais. Então eu digo, o fato não é se vamos ao templo, se é o domingo e nem se é o clero. A pergunta é se nós fazemos só isso. E aí entra uma visão que eu tenho tido nesse tempo, que parece-me muito com o primeiro século, a igreja do primeiro século. Se a gente perceber, a igreja do primeiro século ela estava acomodada. Foi preciso a perseguição para que a igreja pudesse alcançar outros lugares, ir mais longe. E eu tenho visto que este tempo tem acontecido isso. Já de maneira virtual, eu nunca vi pastores pregarem tanto como pregam neste tempo. Se você perceber, a igreja antes, ela era privilegiada de ouvir uma boa palavra, mas ficava confinada a ela. Hoje, essas mensagens foram potencializadas, foram pulverizadas. Eu acho que isso é um grande legado que esse tempo já nos deixa. Agora, eu quero concluir, Lécio, dizendo uma outra coisa. O fundador de Jocum, Laurie Kerrigan, escreveu um livro extraordinário, para mim uma grande leitura de missões urbanas, chamado As 7 Áreas de Influência. Ele diz que se a igreja desse tempo quer fazer diferença, ela precisa tocar em 7 áreas. Ele fala, precisa tocar na família, na própria igreja, na educação, no governo, na mídia, nas artes e entretenimento, precisa tocar nos negócios. E o que eu tenho visto que a igreja, antes pandemia, ela estava focada nela mesma. Ela tinha perdido o senso de missão. E aí essa é a resposta que a gente tem que responder. Qual é a missão da igreja? A gente estava muito preocupado com a nossa estrutura, com o nosso conforto, com o banco confortável, com a climatização, mas a missão da igreja não é esta. E se nós discernirmos espiritualmente esse tempo, veremos que, em primeiro lugar, Deus está peneirando essa sociedade, peneirando a igreja, peneirando a liderança, para que sobrem pérolas preciosas que tenham esta visão de missão correta. A missão da igreja estava equivocadíssima. E agora nós temos chance de deixar de ser pastores da igreja e passarmos a ser pastores da cidade. John Maxwell está lançando um projeto extraordinário, que depois podemos falar sobre ele, que vai realmente dar um combustível para aqueles que enxergarem com essas lentes. Muito bem, muito bem. Agora, gente... Lécio, você me permitiria só fazer uma observação? Claro, pastor. Pegando um gancho naquilo que o Márcio falou, que o Wander também falou, uma das coisas que eu tive uma reunião aqui com uma liderança da igreja e um menino de 16 anos virou para mim e falou assim, pastor, a pandemia não criou nada. O Zoom já existia, Google Meet já existia, Microsoft Teams, a ferramenta das lives, tudo isso, pastor, já existia. Mas talvez nós, em algum momento, ficamos tão preocupados com a nossa manutenção que nós desprezamos tudo isso que já ocorria, tudo isso que já existia. E com certeza, Márcio, essa chacoalhada multiplicou as nossas possibilidades, nosso alcance. Ontem eu fui conectado pelo Cláudio, que é pastor da PIB de São João do Meriti, e ele disse para mim assim, olha, converteu-se aqui em São João, no culto de São João, um rapaz que mora na rua de trás da sua igreja. E ele foi e me passou o contato, né? E fiz um primeiro contato com ele, mas ficou muito claro que, apesar dele morar na rua de trás da minha igreja, no mesmo bairro, a igreja que ele quer frequentar e o pastor que ele está entendendo como sendo seu pastor é o Cláudio, da PIB de São João de Meriti, no Rio.
parece uma coisa doida. A menos de 500 metros da PIB Maceió, mas se sentindo pertencente da PIB de São João do Meriti a quase 3.000 quilômetros de distância. Então, é um desafio para nós repensarmos o desafio, o ser igreja nesse contexto. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, nessa segunda parte da live, vamos focar nos temas transversais: pregação, culto, discipulado e missões. E aí é o seguinte, conforme eu estou com essa live super democrática, onde eu falo o que vai acontecer e acontece, aqui eu escalei o seguinte: eu vou dar 2 minutos para 3 de vocês falarem sobre pregação. Eu tenho um gancho aqui que não é escravizante, é só sugestivo, mas objetividade com profundidade. Pregação. E Tércio, Vander e João Emílio. Cada um tem 2 minutos. Pregação pós-Covid-19. Tá? Culto. A ideia do culto. Formato, duração e conteúdo do culto. Israel, Paulão e Ailton. Tá? Culto. Discipulado. E missões, vamos tratar juntos, Fernando, Márcio e João Marcos. Vai mudar? O que muda em missões e discipulado? Quais as oportunidades? Qual é a visão? O que além da questão da tecnologia, do mundo digital, que atravessa tudo, como aí tivemos que aprender na marra, acho que foi o Vander, quer dizer, além da tecnologia que todo mundo teve que assimilar e vai ter que lidar com ela, não tem jeito, o que mais muda em termos de metodologia, abordagem, em missões e discipulado, especialmente discipulado, porque aí está uma coisa importante para o crescimento da igreja. Então, esses temas transversais, que não são exclusivos, podemos puxar outros, mas vamos dar o tom da nossa live a partir de agora. Pregação pós-Covid-19. Qual é a pregação da hora? Qual é o pregador? Qual é o formato? Qual é a abordagem? Objetividade com profundidade. Como é que isso fica? Aparentemente nada vai mudar? É só continuar indo para o público do mesmo jeito, fazer a mesma coisa? Ou coisas vão precisar mudar? Aí sim, tecnologia, recursos e etc. Tércio, Vander e João Emílio. Por ordem com a palavra, o pastor Vander. Eu ia falar assim, por ordem de camisa bonita, pastor Tércio, mas tudo bem. Com a palavra, o pastor Vander. 2 minutos. Ok. Realmente, eu pelo menos entendo que eu não posso mais pregar como eu pregava. Então, precisei mudar a forma da pregação, especialmente o tempo da pregação. Isso mexe na estrutura da pregação, mas também mexe no conteúdo da pregação. Porque eu estou aqui falando de uma pregação séria. Eu não estou falando de uma pregação que, no meio dela, tem um monte de coisas irrelevantes. Mas se você tem um conteúdo pautado de muitas informações, de muito conhecimento, é óbvio que em 20 minutos você não pode transmitir o que você transmitiria em 1 hora, a nível de conteúdo, a nível daquilo que você pautou. Porém, nós temos que pensar agora com a cabeça, desculpe o termo, do ouvinte, do cliente. O que eles são capazes de assimilar e como assimilar? É um outro tempo, é um tempo da velocidade. Então, se nós não adaptarmos o tempo da pregação, nós vamos ficar prejudicados. E para adaptar o tempo da pregação, eu tenho que adaptar o tempo de conteúdo e a minha forma. Creio que as tecnologias poderão continuar sendo usadas com sabedoria, da maneira que você achar melhor, desde que você respeite esse fundamento importante que é a questão do tempo. Mas uma outra pergunta nós temos que fazer. O que é que o ouvinte, que o receptor está querendo assimilar? Nós temos que entender que o âmago da pregação agora vem na frente. Eu tenho que eliminar todo aquele arcabouço introdutório e ir à mensagem, ir a uma aplicação de uma forma mais
eficiente e eficaz. Então, aquilo que o outro está esperando hoje tem que ser considerado pelo pregador. A pregação mudou. Eu tive que mudar, nós temos que mudar. E, obviamente, há também uma mudança de forma e de conteúdo, mas o grande desafio é mantermos a qualidade e alcançarmos o coração do ouvinte. Lançada a bola na intermediária para o meio de campo. Técio Ribeiro. Meu primeiro professor de homilética foi o meu pai, que eu comecei pregando em culto ao ar livre, né, domingo à tarde. Meu pai dizia o seguinte: olha, o culto ao ar livre, você precisa ser objetivo, claro, de tal forma que a pessoa que está passando, parou, no sinal ela vai ouvir uma frase que vai fazer com que ela leve aquela frase para casa. O meu tempo de pregação mudou, né? Hoje, o tempo de culto que nós fazemos era antes o tempo de pregação. E o tempo de concentração das pessoas, né, diminuiu muito. Eu não sei se tem acontecido com os irmãos, mas, por exemplo, o número de pessoas que assistem o meu culto ao vivo caiu. E o número de visualizações desse culto praticamente triplicou. Porque a pessoa assiste o culto que é às 6, assiste às 8, assiste na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, sem perder em conteúdo, eu penso que este momento é um momento onde nós precisamos aprofundar na praticidade. As pessoas estão em busca de respostas, as pessoas estão precisando de uma orientação clara, e esse não é o tempo para que o momento da pregação no culto seja usado para grandes tratados teológicos, para grandes tratados doutrinários. É preciso que sejamos bem objetivos. Nem sempre, e aí eu vou dizer, isso não quer dizer ficar botando o pessoal no colo. Essa semana eu ouvi uma mensagem do pastor Wander, no texto de Salmos, onde ele tanto consolava, mas também confrontava. Então, a gente não pode cair para a linha que agora é só consolação, está todo só botar no colo. Nós temos sim que confrontar, que disciplinar, que orientar, mas não podemos abrir mão da objetividade. Ir direto ao prato principal. Lançado do meio de campo para a grande área, bola no pé do pastor João Emílio. Você tem 1 minuto para chutar e fazer o gol, querido. Pastor, com relação a fazer gol, eu tenho grande habilidade desde pequeno. Agora, e não me tornei um atleta de ponta, porque Deus tinha algo melhor para mim. Mas vou, então, diretamente aqui ao ponto. Pastor Lécio, existe uma mudança no mundo da comunicação que é uma coisa tremenda. Eu tenho observado os youtubers. É uma comunicação, muitas vezes, que foca no exagero. Então, se você coloca um tema de um vídeo, o tema tem que chegar à beira do grotesco para chamar a atenção. Às vezes vem um tema do tipo assim, vamos imaginar, você vai fazer uma palestra para casais, eu não estou aconselhando fazer isso. Estou dizendo que um assunto de casais, o casal mais doido do mundo, aí atrai a atenção da pessoa. A piscina mais maluca do universo. Então, e os youtubers fazem isso tudo de um modo tão empolgante. Eles são capazes de comer alguma coisa na frente ali da tela e dizendo, que incrível! E é uma coisa simplesmente que não tem nada de incrível. Então, a primeira coisa, se nós cairmos para esse lado, nós vamos falhar grandemente. Por quê? Porque as pessoas que precisam de algo consistente, de fato, para a vida, não encontrarão isso em nossa palavra, na nossa mensagem. Por outro lado, realmente, a questão do tempo, de objetividade,
e até mesmo alguns vocábulos, nós estamos tendo que passar por uma mudança muito séria, que Deus vai nos dar sabedoria. Agora, com relação à pregação, eu acredito que ela sempre será necessária, e nós não podemos substituí-la por algo como um talk show, uma coisa que simplesmente distrai as pessoas, que vá se distanciando da essência do Evangelho. Nós estamos tendo uma experiência fantástica essa semana. Estou fazendo uma live todos os dias. Cada dia, um pastor nosso está dando um testemunho de conversão, mas é para, de fato, testemunhar da sua fé. Bem. Não para nós ficarmos simplesmente dizendo, olha, porque Deus é rei de todas as coisas, eu sou filho de Deus, então eu sou príncipe, então eu sou bonito, então eu posso... Não é simplesmente isso. Nós não podemos abrir mão do núcleo do Evangelho também. Amém, amém. Joia, se pegar o casal doido e jogar na piscina maluca... Na piscina mais louca do mundo, deu certo. Muito bem. Culto. E só um detalhe técnico aí, daqui a 7 minutos o Instagram vai cortar, mesmo que a nossa live dure um pouquinho mais, mas daqui a 6 minutos eu vou dar um fechamento para o Instagram, a gente continua um pouquinho mais para dar tempo todo mundo falar, sem problema. Agora, culto pós-Covid, Israel, Ailton e Paulão. Israel, o culto, nada muda, tudo muda, toca como estava vindo antes, ou tem coisas no templo, na ordem do culto, na abordagem, que vai precisar fatalmente mudar? Como vai ser o culto? Israel, Ailton e Paulão. O ideal é que houvesse mudança. Se haverá, eu não sei. Se as pessoas vão estar dispostas, eu me refiro aos líderes, a pensar, para usar sua palavra aí, novos paradigmas. Penso, no entanto, que os nossos novos cultos têm que agregar mais pessoas. Aprendemos agora, nas transmissões via Zoom, quantas pessoas que nunca oraram nos cultos. E quando chamadas para orar aqui no Zoom, oraram maravilhosamente bem. Só para ilustrar uma circunstância. Penso que temos que buscar mais participação das pessoas, menos eu e a minha equipe e o resto ouvindo, o povo participando mais. Bem. Ailton Desidério, culto. Olha, esse livro ajuda TED Talks, o guia oficial para falar em público, no sentido de que tem que transmitir a mensagem em 15 minutos, 19 minutos. Culto vai ter a comunicação, porque tende a ser mais breve, por conta da transmissão. As pessoas com controle na mão, elas, então, em algum momento aquilo falha, elas mudam do espaço. A estética, valorizando mais a iluminação, valorizando mais a questão da cenografia, mas não que o pastor ele esteja pregando para a câmera, ele esteja voltado ali nesse sentido. Tá? A organização deste culto, as pessoas que participam, elas vão ter que estar mais treinadas para que possam evitar esses recheios e poderem ser, como disse o Wander, mais objetivas. Não somente o pastor, mas os que participam. Por exemplo, a equipe de louvor, por vezes, que entre uma música e outra faz todo um discurso, aquela coisa toda, isso vai ter que desaparecer. E, bom, o investimento tecnológico. Algumas igrejas estão mais avançadas, outras nem tanto, mas um investimento mínimo para poder usar a mídia vai ser necessário. Paulão, o que muda no culto? Liga o seu microfone. Liga o seu microfone. Seu microfone está desligado. Isso, agora sim. Ligou. Muda no culto. Ligou. Muda no culto o seguinte, o tempo de culto. O tempo de culto não pode ser mais 1h30, 2 horas. Acabou isso. Mensagem de 1 hora e 5 minutos, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais ouvir um pregador. Ele pode ser o melhor pregador do mundo, mas o tempo está mudando. Primeiro, a nossa sociedade que está vindo aí, jovens, adolescentes, eles não são a sociedade do nosso tempo. Sociedade, eu digo, é comunitária evangélica, que valorizava por demais o conteúdo. Eles querem mais algo mais prático. Eles querem uma teologia prática.
Eu quero sair do meu culto com algo que eu vou praticar na minha vida, não é blá, 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 mimimi. Eu quero sair com uma teologia bíblica contextualizada, atualizada, uma verdade que eu vou botar na minha vida quando eu sair do templo da igreja. Não é o saber bíblico e o saber teológico, mas é profundo. Jesus foi profundamente nas suas mensagens, mas era simples. A gente tem que ser simples, didático, pedagógico e objetivo. No meu ponto de vista, acabou o culto de 1h30, 2 horas. O culto vai se condensar. Eu agora, antes da pandemia aí, eu tenho uma filha adotiva nos Estados Unidos, em Washington. Eu fui assistir um culto da igreja dela que o pastor realizava 8 cultos por domingo. Eu perguntei a ela como é que ele aguenta. Aí eu fui lá ver. O culto dele levava 1 hora apenas. Ele pregava 30 minutos, 20 minutos de louvor. A questão de gastar tempo com gasofilácio, com entrega de dízimo e oferta, não existe, porque todo mundo faz um aplicativo. Outra, todo mundo usava o celular no culto. Eu perguntei por quê? Porque a mensagem que ele está pregando vem a estrutura do sermão dentro do aplicativo. E a pessoa vai interagindo com o que o pregador está falando. E ela leva para casa aquele aplicativo, aquela mensagem, que vai ser a pauta do pequeno grupo. Beleza. Então, hoje, as igrejas, eu creio que uma grande parte vai ter que modificar. Igreja que tem culto de 2 horas, eu acho meio difícil. Beleza. Eu quero agradecer o pessoal do Instagram. Daqui a pouquinho deve acabar a live aí. E muito obrigado pela audiência no Instagram. Quando acabar, talvez, alguns minutos ainda, a gente continue no Facebook, no YouTube. Brandão, João Marcos e Márcio, discipulado em missões, pós-pandemia. Como é que vai ser isso? Pode começar, João Marcos? Ok, Lécio, obrigado aí. Quero agradecer já também aos meus amigos aí pelas contribuições que deram, todas muito valiosas, né? Mas eu entendo que nós temos o desafio de usarmos todas as formas de comunicação para comunicar o Evangelho e cumprir a grande comissão. Cumprir a grande comissão envolve necessariamente discipular. Então, falar rapidamente o que aconteceu nas lutas de missões mundiais. Como eu disse, lá na China nós já começamos imediatamente a trabalhar usando os aplicativos que são diferentes dos que nós temos aqui. E todo o PEP, por exemplo, né, que não temos na China, obviamente, mas todo o PEP, ele foi transformado imediatamente em digital. Esta transformação foi feita rapidamente, com o carro em movimento ainda, trocou-se o pneu. Mas uma coisa interessante é que esta mudança, ela necessariamente não é porque tem mais de ponta, que às vezes a gente pensa. Nós precisamos, como alguém já disse, né, ouvir o cliente, ouvir aquela pessoa que está lá, na outra ponta. E na África, por exemplo, o PEP teve que trabalhar com SMS. Você sabe o que é SMS ainda? SMS é aquele negócio que você recebe quando a sua taxa de uso da banda larga aumentou muito. Então, seu 3G gastou muito e você recebe. Mas na África, em alguns países onde a internet é precária ou é cara, nós tivemos que fazer isso. Então, migrar nessa direção. Cada vez mais a gente vai precisar utilizar isso. Eu usei lá no início da minha palavra inclusão digital forçada. É isso que está acontecendo. Todos nós tivemos que aprender. E aí uma coisa que a gente deve se lembrar neste momento. Na crise, o ótimo é inimigo do bom. É necessário fazer o que é possível agora. Ficar esperando o melhor tempo, a melhor forma, a melhor tecnologia é perder a oportunidade. E a gente sabe que pregar o evangelho, anunciar a salvação, discipular é urgente, não dá para esperar. Márcio, sua vez. Tá sem áudio, Márcio. Liga o seu microfone.
Isso. Valeu. Muito bem. Lécio, eu acho que o pior da disciplina é não aprender com ela. Eu fico muito preocupado quando, ouvindo muitas pessoas, não me refiro exatamente a esta live, eu vejo que as pessoas estão tentando fazer um pouco mais do mesmo, só que agora em uma roupagem tecnológica. Eu quero voltar no ponto primeiro, quando eu falei no início, que nós temos que responder de novo e com bastante humildade e responsabilidade para nós mesmos a missão da igreja. Eu creio que, em boa medida, a igreja perdeu o senso da sua missão. Atos 1:8 vai dar clareza aonde a igreja tem que ir: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Se nós formos verdadeiros conosco mesmos, nós vamos perceber que a igreja parou no meio do caminho. Talvez parou em Jerusalém. Alguns pararam em Judéia, mas poucos chegaram em Samaria e poucos ainda até os confins da terra. É muito comum, Lécio, você conhece o estado de Minas? Eu ando aqui no estado de Minas Gerais e pergunto na entrada da cidade aonde tem uma igreja. As pessoas não sabem dizer. A igreja perdeu a relevância na cidade. Existe um livro escrito por Bob Mumford, ele escreveu o título Se Jesus Fosse Prefeito. Esse livro é extraordinário. Mostra o posicionamento da igreja. Se nós, e termina a minha fala, não aprendermos com essa lição que nós estamos tendo, pior do sofrimento da pandemia é não aprendermos com ela. A igreja precisa parar de pensar no culto. Você vê que a gente fica falando sobre o culto. A gente fica falando, não, a gente vai agora transmitir, a gente vai... Mas espera aí, a missão da igreja não é essa só. Por isso que eu disse no início, o problema não é o templo, o domingo, o clero, a presença física, o problema é quando é só isso. E parece-me que a gente está querendo é só isso. Cadê os hospitais, cadê os presídios, as escolas? Referindo-me, portanto, a Laurie Kerrigan, que fala lá as 7 áreas de influência. A gente não influencia a sociedade, a gente não influencia as artes, os negócios, a mídia, o governo, a educação. Não influenciamos, quando muito a família. Então, nós precisamos aprender com essa pandemia. Parece-me que a gente não está querendo aprender, a gente só está dando uma roupagem tecnológica para fazer um pouco mais do que já fazíamos. E não é isso que o Senhor quer da igreja. Márcio, vou me permitir aqui, Lécio, me introduzir. Plena, total e completamente de acordo. Vou dizer, então, nós só seremos relevantes se descobrirmos o óbvio. A missão da igreja é a misericórdia. Nós, evangélicos, estamos do lado da guerra, da polarização, da eliminação de adversário. Esse é o lado que majoritariamente nós escolhemos. Nós não escolhemos a vida. Nós estamos acreditando na negação da pandemia. Boa parte de nós. É insuportável ser evangélico, porque perdemos o nosso, aspas, negócio. E o nosso negócio é a misericórdia. Ponto. Só substituir o ponto por amém. Pastor Lécio. Fernando Brandão. É porque o tempo não permite. Não, Pastor pode falar, Lécio. João Emílio, pode falar. Não é que o tempo não permite, eu já participei mais que outros colegas, mas eu coloquei aqui numa anotação a respeito de alguns desafios para nós, os pastores. Um deles é o desafio de nós não sairmos do lugar assim que mais nos honra, que é o lugar justamente de pastores. Nós estamos, o pastor Israel disse ainda há pouco, um desafio nosso é não politizar essa pandemia. A nossa mensagem não pode ficar embolada com essa mensagem polarizada. É verdade. A nossa palavra é uma palavra que traz um remédio, porque entra um governo, sai outro. A nossa palavra sempre há de ser mais relevante, porque ela é a palavra da esperança, da misericórdia, da compaixão de Jesus. Amém. Talvez, pastor Lécio, nós pudéssemos
eu acho que nós não tocamos em alguns pontos que o pastor Márcio citou aí, falta de tempo mesmo aqui, não é? Mas talvez nós podíamos fazer uma outra live e tocarmos nesses pontos. Sem dúvida. Fernando Brandão, estrategicamente aí, missões, discipulado, porém, é uma palavra que vai caminhando a gente para fechar essa live, e eu queria te ouvir, querido. Obrigado, pastor Lécio. Como foi rico esse debate aqui, né? Tantas contribuições riquíssimas para nós aqui. Esse tempo de pandemia eu vejo como uma grande oportunidade. Oportunidade para nos reinventarmos, oportunidades para a gente mostrar a relevância da compaixão, do amor ao próximo. Pastor Márcio toca em pontos assim importantíssimos que, de fato, merece a gente voltar aqui um novo debate. A missão da igreja, a relevância da igreja neste momento. A igreja, às vezes, está vivendo muito para si mesma, pensando naquilo, na sua manutenção, no seu sucesso. E enquanto nós temos aí no mundo milhões de pessoas morrendo sem Jesus, a realidade hoje das pessoas que estão nas ruas, nós temos milhares e milhares de pessoas no Brasil morando nas ruas nesse momento da pandemia, as comunidades ribeirinhas, como é que o pessoal está fazendo lá no sertão, onde não tem internet? Os missionários estão saindo na madrugada e levam cartas, textos para entregar às pessoas e colocar debaixo da porta lá na madrugada. Mas vejo esse momento como uma grande oportunidade de evangelização e discipulado pelas redes, pela internet, oportunidade do relacionamento virtual. Nós temos que aproveitar a oportunidade para ganhar pessoas para Jesus nesse tempo, mostrar relevâncias da igreja. Nós temos que trabalhar com um novo conceito chamado relacionamento virtual. O discipulado é relacionamento pessoal que sempre vai acontecer, isso sempre teremos, mas agora é relacionamento virtual. Antigamente, um pequeno grupo multiplicador que se reúne durante a semana, se uma pessoa viaja, ele é executivo, trabalha viajando, funcionário público, viajou, ele não participa naquela semana do pequeno grupo. Não, ele pode participar, conectar lá do hotel que ele estiver, ele participa do pequeno grupo multiplicador ali, participa aí da sua célula, do seu pequeno grupo, enfim, as oportunidades que a gente tem de evangelizar e de discipular neste momento, acho que se as igrejas, né, os pastores, todos nós estivéssemos atentos a essa oportunidade, irmãos, esse é um tempo de colheita. Nós fizemos uma campanha no mês de maio, 31 dias de oração e evangelização da família, e fechamos com uma conferência evangelística nos dias 29, 30 e 31, no último final de semana. Na sexta-feira à noite, nós tínhamos mais de 77 mil pessoas conectadas simultaneamente. O pastor Semitito pregou, o pastor Técio interpretou, como sempre, brilhante como intérprete, pastor Técio, e no sábado e domingo nós repetimos, tivemos outras mensagens também. No domingo à noite, nós tínhamos mais de 100 mil pessoas, nós fizemos transmissão cruzada, várias páginas de igrejas no Facebook transmitiram também, foram mais de 400 páginas transmitindo, o YouTube também. Então, muitas pessoas aceitaram Jesus. Eu, no domingo à noite, eu dei o número do meu WhatsApp ao vivo ali, disse, olha, se alguém aceitar Jesus, manda para mim uma mensagem, eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu fiquei até 2 da manhã respondendo mensagens e orando com pessoas que entregaram a vida a Jesus naquele domingo, pastor Técio. Na sexta-feira, no sábado, pessoas entregaram a vida a Jesus. Nós temos uma sala de oração de segunda a sexta, às 18 horas, estamos reunindo mais de 3 mil pessoas, todo dia orando, e elas colocam seus pedidos de oração. Muita gente com opressão, depressão, muita gente está vivendo momentos difíceis com familiares, e as pessoas estão lá compartilhando, a gente está orando. O momento é de grande oportunidade, acho que está abrindo-se uma janela, uma porta, um horizonte. Agora, nós temos que nos reinventar, nós temos que nos refazer muitas coisas e reposicionar a nossa visão também com relação à igreja. Nós estamos indo para um lado muito grande para a igreja, mais um aspecto empresarial, a igreja com uma militância política que não é a nossa praia, não é o nosso negócio, o nosso foco, meus irmãos, é misericórdia, amor ao próximo, é proclamação da palavra de Deus. Pastor Lécio, é um grande momento, uma grande oportunidade. Eu tenho dito, vamos avançar e aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo aí virtual. E missões vai, assim, o horizonte para missões está se abrindo cada vez mais. É óbvio que a gente precisa fazer as coisas um pouquinho diferentes, reinventar em um monte de coisas. Mas o Senhor está conosco, eu estou muito animado, otimista, vibrando, e que nós vamos ter uma colheita muito grande, mas se a igreja mantiver o foco na sua missão. Pastor Juraci Bahia, Fernando Brandão, João Marcos e Márcio, nessa parte de
missões, discipulado e evangelismo, colocaram a bola na marca do pênalti, né? Então, por favor, é a sua oportunidade de fazer esse gol, né? Igreja pós-Covid, desafio de discipulado, olho no olho, mano a mano, numa realidade diferente. Eu encerraria a minha palavra destacando aí, eu acho que os três. O Márcio realmente provocou a gente, né? E nós precisamos, não podemos desperdiçar esse chacoalhão aí que Deus está permitindo, né? Mas precisamos realmente valorizar o que o Cristo está tentando fazer conosco o tempo todo, nos transformar em pessoas melhores, porque é a nossa vida que vai ser o testemunho, né? Pastor Israel Belo lembrou a importância da misericórdia ou da amabilidade. Paulo diz, né? Seja a vossa amabilidade conhecida por todos, e não a sua opinião política a respeito de pandemia, né? Quer dizer, é com graça, é com misericórdia, é com amabilidade que nós vamos alcançar as pessoas e ganhá-las para Cristo, com a nossa própria vida, né? Eu quero ganhar os meus vizinhos, os meus amigos, com a maneira como eu estou vivendo o Evangelho, né? E veja só, temos que ter muito cuidado, porque se a gente for na onda, agora, o pastor Lécio, estamos discutindo se templo, né? Se não estamos exagerando com a nossa ênfase no templo, mas não corremos o risco de estarmos exagerando com a nossa ênfase no virtual? E se houver um apagão mundial de internet? Se toda a internet do mundo, daqui a N tempo, for apagada, como é que seremos igreja? Como é que seremos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus? Então, é o ser, né? Eu me deixar influenciar e transformar pelo Evangelho, e assim eu me uno a outros que também têm estão nessa mesma empreitada, e continuaremos sendo igreja. Mas eu quero agradecer muito a você pelo convite de estar aqui e como que eu aprendi nessa 1 hora com vocês aqui. Se todos toparem, quinta-feira que vem, no mesmo horário, podemos aceitar a provocação do Márcio e fazer missão da igreja pós-pandemia, tá? E a gente pode divulgar e a galera participar. Muito bom. Agora, como é que... Pastor Lécio, eu só quero registrar aqui, eu sei que você faria isso, mas recebi aqui uma mensagem diretamente para mim, do Paulo Trigueiro, dizendo: muito bom, mas muito pouco tempo, tem que fazer de novo. Então, tematize aí e vamos prosseguir nesta tarefa. Quinta-feira, 11 da manhã, versão 2. Agora, olha só, como é que a gente vai terminar essa live? É o Márcio? Sim, seria importante, eu sei que na América você tem que acordar mais cedo, mas começar às 10, né, para a gente poder almoçar também aqui no Brasil, né? O cara está pensando em comida, cara. Olha só, queria que você gravasse essa ordem aí, tá? Para você saber o seu lugar. Tércio, Paulo, Márcio, Vander, João Emílio, João Marcos, Juraci, Brandão, Ailton e Israel. Repetindo, grave, você vem depois de quem, hein? Tércio, Paulo, Márcio, Vander, João Emílio, João Marcos, Juraci, Brandão, Ailton e Israel. Você vai adicionar uma frase à seguinte frase, tá? Você vai adicionar uma frase, não vai fazer comentário, não vai citar nenhum orador, não vai dar ilustração, uma frase. Você vai adicionar uma frase à seguinte frase: igreja, você precisa ser a luz do mundo. Então, tá certo aí? Essa é a frase. Igreja, você precisa ser a luz do mundo. Então, aí entra a sua frase. Estamos combinados? E aí é o final da nossa live, nós vamos orar no final juntos. Então, começando aí, deixa eu só confirmar aqui, o teste tinha dado a saída, o teste está aí, né? Então, vamos lá. Começando com o teste. Igreja, você precisa ser a luz do mundo. Então, deixe sua luz brilhar. Paulo?
Microfone. Tem que desmutar os microfones agora. Paulo. Cumpra a sua missão. Márcio. Desperte. Wander. A missão continua. João Emílio. Viva mais Jesus. João Marcos. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Juraci. Igreja, você é a luz do mundo, então esteja posicionada para refletir a luz de Cristo. Brandão. Faça discípulos com compaixão e graça. Ailton. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Israel. Viva como Jesus, chorando pelos que choram. Amém. Eu quero agradecer a vocês, essa live extraordinária. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí nessa live. Gente muito boa. Ô, Lécio, aí de 140 pessoas. Foi na Israel. Lécio, o Paulo Trigueiro, de Natal, disse uma live histórica. Opa aí. Então, se vocês aceitam o desafio, depois confirmem comigo aí no WhatsApp, quinta-feira que vem, 11 horas, aceitando a provocação, missão da igreja no pós-Covid-19. Que Deus abençoe vocês, suas famílias, seus ministérios. Obrigado por essa visão de reino, de a gente juntar nossas mentes, nossas cabeças, nossos corações para ajudar o povo de Deus nesse tempo tão difícil. Um grande abraço, obrigado a todo mundo no WhatsApp, no YouTube, obrigado a todo mundo aí no Instagram, muito obrigado mais uma vez, Iliname e Convenção Mineira, por esse suporte extraordinário. Obrigado, Igreja de Itacuruçá, por ter replicado aí essa live.